O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. E eu gostaria de, nesse primeiro dia do mês de junho, convidá-los à oração pelos sacerdotes, neste mês, que é um mês vocacional, que é um mês em que nós rezamos por todas as vocações. Especificamente nós rezamos pelos sacerdotes na primeira semana, tendo como domingo o primeiro domingo. Mas nada nos impede de, durante todo o mês de agosto, rezarmos pelos sacerdotes, rezarmos por aqueles que estão à frente e que de alguma maneira são os primeiros atingidos pelos dardos inflamados do inimigo, porque ele sabe que derrubando um sacerdote, ele derruba muitos por ele sustentados. Ele sabe que enfraquecendo um sacerdote, ele enfraquece a muitos, no mínimo a uma comunidade inteira. Então, neste mês de agosto, nós somos convidados a dobrar os nossos joelhos, rezar pelos sacerdotes. Aqui na nossa paróquia, por exemplo, nós teremos no sábado agora, a partir das 18 horas, uma vigília pelos sacerdotes em que nós viraremos à noite. Começaremos às 18 horas e vamos até o domingo, outro dia, às 6h30, rezando pelos sacerdotes aos pés de nosso Senhor, crendo naquela palavra dele que diz que tudo o que pedirdes em meu nome vos será concedido. Então nós iremos rezar, nós iremos implorar, nós iremos suplicar a nosso Senhor que conceda graças abundantes e generosas aos sacerdotes, que faça o que nós acabamos de rezar na oração coleta da missa de hoje. Ó Deus, que suscitais continuamente em vossa igreja novos exemplos de virtude. Então é providencial que no primeiro dia de agosto nós celebremos Santo Afonso, um sacerdote tão virtuoso, e a igreja então pede que Deus misericordiosamente suscite novos exemplos de virtude. Então nós iremos rezar pedindo a Deus que desperte no coração dos sacerdotes essas virtudes, que desperte no coração dos sacerdotes um amor generoso, de modo que a virtude seja a consequência necessária. Isto é, que os sacerdotes, sabendo-se amados por Deus, amem de tal maneira a Deus, sabendo-se amados por Deus,
com este amor de Deus recebido, amem de tal maneira a Deus, que a virtude seja consequência óbvia. Isto é, eu quero amar aquele por quem eu sou amado. Eu quero amar o amor. Eu quero amar com generosidade e eu quero fazer tudo por amor. E nisto consiste a santificação do sacerdote. Quando ele, por amor a Deus, faz todas as coisas. Quando ele, por amor a Deus, sofre todas as coisas, suporta todas as coisas. Quando o amor a Deus é o motivo de todas as suas ações. Então vamos lá, meus santos, nós iremos pedir o que Deus quer dar. E eu já falei aqui a vocês, é maravilhoso quando nós pedimos a Deus aquilo que nós sabemos que Ele quer nos oferecer. É triste quando nossas orações desagradam, entristecem a Deus. Quando pedimos a Deus aquilo que ou sabemos que Deus não quer para nós, ou não temos plena certeza que naquilo consiste a vontade de Deus. Isso no mínimo faz com que a nossa oração fique meio enfraquecida. Mas quando sabemos que a nossa vontade se une à vontade de Deus, a nossa vontade é todo poderosa. Quando pedimos o que Deus quer dar, quando pedimos o que Deus quer conceder, isso faz com que nós perseveremos na oração e nunca desanimemos, porque sabemos que estamos fundados na vontade de Deus. E não tenhamos dúvidas que Deus quer a santidade de todos os seus ministros. Que Deus quer que os seus sacerdotes sejam exemplos de virtude. Pois bem, então tendo isso em mente, vamos lançar o nosso olhar sobre a liturgia de hoje. A liturgia de hoje, meus santos, ela canta o amor de Deus. Na primeira leitura, nós vemos Moisés que tem uma revelação de Deus. Deus se revela a Moisés, e Moisés então intercede pelo povo, pedindo a Deus que tenha misericórdia daquele povo de cabeça dura. Meus santos, uma das funções do sacerdote é essa: interceder pelo povo a ele confiado, alcançar de junto de Deus graças que favoreçam o povo a ele confiado. Recordemos-nos que Nossa Senhora, lá em La Salette, disse que muitas desgraças aconteciam ao povo porque não havia sacerdotes santos que suplicassem as graças necessárias para aquele povo. Então Moisés, diante daquela revelação de Deus, diz aqui no versículo 8, imediatamente, estamos no livro do Êxodo, no capítulo 33, no capítulo 34, versículo 8, imediatamente Moisés curvou-se até o chão e prostrado por terra, rezou: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa as nossas faltas e os nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. Então Moisés, o amigo de Deus, alcança estas graças de Deus. Por consideração a Moisés, Deus concede estas graças àquele povo de cabeça dura. Ora, quando uma comunidade tem sacerdotes agradáveis a Deus, sacerdotes que são amigos de Deus, Deus, em consideração àquele sacerdote, concede muitas graças ao seu povo. Não foi isso que de alguma maneira o diabo disse? Imagine, o diabo disse isso quando afirmou que se na França houvesse 2 sacerdotes como São João Maria Vianney, ele, o diabo, não teria lugar na França. Por quê? Porque Deus, em consideração àqueles 2 sacerdotes, tiraria
o principado, né, o poder, desmancharia o gancho que o diabo teria naquelas almas da França. Isto é, por consideração àquele sacerdote. Não é isso, não foi isso o que São João Bosco, Dom Bosco disse, quando falou que ele tinha muita dificuldade de compreender que a família de um sacerdote se perdesse por causa dos méritos do sacerdote. São João Bosco disse isso. Ora, então percebe aqui, meus santos, a fonte de graças que se torna um sacerdote amigo de Deus. Ele se torna um pontífice, um mediador de muitas graças para aqueles a ele confiados. Então, nós vemos aqui então Moisés confiando na misericórdia de Deus e dizendo: Senhor, não se afaste de nós. Senhor, caminha conosco. Embora este povo seja um povo de cabeça dura, perdoa os nossos pecados. E como é, meus santos, que nós respondemos, quais são as palavras que a igreja, nossa mãe, põe na nossa boca diante desta palavra? É o Salmo 102 ou 103, de acordo com a tradução. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo, não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Meus irmãos, Deus é digno de ser amado. Deus é digno de ser amado porque Ele é o nosso Criador. Deus é digno de ser amado porque Ele é o nosso benfeitor por antonomasia, é o benfeitor da humanidade, que nos faz o bem. Ele é digno de ser amado porque Ele nos ama, porque Ele não apenas tem nos tratado com amor, Ele é o próprio amor que trata de nós, que cuida de nós, de modo que o amor deve ser amado. É justo que o amor, Deus, seja amado. Ora, meus irmãos, se isso se aplica a todos nós, se todos nós temos um dever de justiça, de gratidão, de amor, amar a Deus, muito mais os sacerdotes. Então, se diante desta palavra, nós devemos ficar compungidos e suplicar a Deus a graça de amá-lo de volta, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, não apenas hoje, não apenas na vigília, que acontecerá aqui no Cristo Rei, de sábado para domingo, e que será transmitida pelas redes sociais. Quem quiser acompanhar, quem mora distante, poderá acompanhar, não apenas na vigília, mas durante todo este mês de junho, sempre, a vida inteira, mas de uma maneira particular, neste mês de agosto, rezar pela santificação dos sacerdotes. E em que consiste a santificação dos sacerdotes? Que eles amem a Deus. E isso quem diz é o santo cuja memória hoje celebramos. Ele diz no texto da liturgia das horas de hoje, aquele livro de oração que toda a igreja está rezando no dia de hoje, Santo Afonso diz assim: irmãos caríssimos, toda santidade e perfeição consiste no amor a Jesus, nosso sumo bem e nosso Redentor. Repito, toda santidade e perfeição consiste no amor a Jesus. Então, se nós queremos sacerdotes santos, nós iremos rezar pedindo a Deus que os sacerdotes amem e amem muito a Jesus. É claro, é óbvio que todos pediremos por nós,
esta graça. Mas de uma maneira particular, já que hoje estamos com o olhar voltado para os sacerdotes, neste primeiro mês, neste primeiro dia do mês de agosto, em que nós, como católicos, iremos rezar pelos sacerdotes. E repito, convido todos os fiéis, vocês que estão aqui presentes, vocês que estão ouvindo esta homilia, que nós propaguemos neste mês de agosto esta prática de rezar pelos sacerdotes, de fazer uma pequena renúncia, quem sabe um pequeno sacrifício todos os dias, um pequeno sacrifício, não precisa ser um imenso sacrifício, mas que você ponha um imenso amor no pequeno sacrifício. Então, sei lá, você que gosta muito de mexer no WhatsApp, então quando você perceber que você está, sei lá, com a vontade grande de olhar o WhatsApp, você diz: eu vou olhar daqui a meia hora, e eu vou oferecer esta meia hora de sacrifício em que eu gostaria de abrir o celular, de abrir o aplicativo e olhar, eu vou oferecer pela santificação dos sacerdotes. Veio uma vontade de tomar um cafezinho, e você que geralmente dava uma parada, ia tomar um café, você diz: não, esse café aqui do meio da manhã, eu vou demorar mais 1 hora, vou tomar daqui a 1 hora, e vou oferecer essa 1 hora de renúncia desse café. Percebeu? Você nem renunciou ao café, você apenas protelou, postergou, atrasou 1 hora. Vou tomar depois, mas eu vou oferecer essa 1 hora pelos sacerdotes que não sabem se sacrificar, que não querem se penitenciar, que não gostam de nada a renunciar. Então vou oferecer por eles. Entendem, meus santos? Imagine isso, a igreja inteira rezando pelos seus sacerdotes. Então, pequenos atos de amor, pequenas penitências, pequenas orações, mas durante todo este mês, fará com que o mês de agosto seja um mês de graças poderosas para os sacerdotes do mundo inteiro. Pois bem, mas voltando aqui, então eu dizia que a liturgia de hoje, ela canta o amor de Deus, nos convida a todos a amar a Deus, mas de uma maneira especial, convida os sacerdotes, porque se os motivos dados por Santo Afonso Maria de Ligório são verdadeiros com relação aos fiéis em geral, aos fiéis leigos, são muito mais verdadeiros e aplicáveis aos sacerdotes. Diz então Santo Afonso, por que é que nós devemos amar a Deus? Ele diz que Deus merece todo o nosso amor. Por quê? Primeiro, porque Ele nos amou desde toda a eternidade. Ele diz que desde que Deus é Deus, Deus me amou. Imagine que de alguma maneira eu sou eterno no pensamento de Deus. Que não é que Deus, num dado momento, disse: opa, eu vou criar um cabinha difícil chamado Overlan e que vai ser padre. E ele vai nascer no século 20 da era cristã. Não, meus santinhos. Desde toda a eternidade, Deus tinha na sua mente, no seu coração, que Ele iria me criar e que Ele me chamaria ao sacerdócio, e que não obstante a minha pequenez e a minha maldade, Ele me dispensaria muitas graças. Então isso se aplica a todos nós. Deus nos amou desde toda a eternidade. Vai dizer então Santo Afonso: lembra-te, ó homem, que fui eu o primeiro a te amar, né? Deus dizendo a nós: tu ainda não estavas no mundo, o mundo nem mesmo existia, e eu já te amava. Desde que sou Deus, eu te amo. E Deus é Deus desde sempre. Desde que eu sou Deus, eu te amo. Não apenas, muito, né, é o santo falando, não apenas Deus pensava em mim, pensava em ti. Deus me amava, Deus te amava. E desde que Deus era Deus. E Deus é Deus desde sempre.
Imagine aqui, meus santos, que só esta verdade deveria fazer com que nós nos prostrássemos e adorássemos a Deus. E isso nós podemos fazer agora, neste momento, adorando a Deus no nosso coração. Nós podemos e devemos adorar a Deus quando Jesus se fizer presente aqui no altar, quando as aparências de pão e vinho forem transformadas, quando o pão e o vinho forem transformados em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, e quando nós entrarmos na fila da comunhão para receber Jesus, seja dobrando os joelhos, adorando para recebê-lo, seja por meio de uma reverência que nós fazemos a Ele, seja com uma palavra de amor no nosso coração: Jesus, eu te adoro e quero te adorar mais. Jesus, eu te amo e quero te amar mais. Eu quero te amar como tu mereces ser amado. Concede-me esta graça. Então nós podemos e devemos amar a Deus, adorar a Deus, porque nós temos motivo para amar a Deus. Mas Santo Afonso vai dar outros motivos, mais motivos, como se esses já não fossem suficientes. Ele vai dizer que Deus, sabendo que o homem se deixa cativar com os benefícios, quis atraí-lo ao seu amor por meio dos seus dons. Então Deus, sabendo que nós gostamos de ganhar presentes, Deus nos presenteia. Então Deus nos deu uma alma humana, uma alma criada à sua imagem e semelhança, uma alma dotada de memória, inteligência, um corpo dotado de sentidos. Deus nos fez senhores de toda a criação. Imagine, meus santos, nós somos, por misericórdia de Deus, por bondade de Deus, nós somos a criatura mais bela de toda a criação. Para o desespero dos naturalistas, dos ecologistas e todos os istas que dizem que o ser humano é a praga. Não, nós somos a criatura mais bela. Quando Deus criou o homem, Deus viu que era muito bom, que por causa dos nossos pecados nós nos tornemos terríveis. É outra história, mas que a criatura humana é a criatura mais bela de toda a criação, dos animais, das plantas, dos minerais. E Deus fez o homem senhor de toda a criação. Então Deus nos escolheu. Nos diz isso Santo Afonso. Vai dizer aqui que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, que Deus nos deu um corpo, e para Ele criou também o céu e a terra com toda a multidão dos seres, e por amor do homem criou tudo isso, para que todas as criaturas servissem ao homem, e o homem, em agradecimento por tantos benefícios, o amasse. Isto é, Deus, que não precisa do nosso amor, nos deu tudo isso para que nós o amássemos, e nós dele nos esquecemos. Mas Deus não desiste do nosso amor. Não foi suficiente nos dar toda a criação. Deus se dá a si mesmo, fazendo-se homem, entregando a sua vida para a nossa salvação. Então, imagine, depois de todos os bens, Deus se deu o doador de todos os bens. Nós deveríamos, meus santos, ficar encantados com este amor de Deus. E se o nosso coração não se encanta, é porque o nosso coração é míope, é cego, é bobo, é tolo, é nécio, e não consegue ver a grandeza do dom oferecido por Deus a nós. Deus se deu a nós. Deus se fez pequeno, pobre, gente, para morrer na cruz, derramar o seu sangue, viver a obediência, para sanar a nossa desobediência, não ser poupado, para que nós fôssemos poupados, para restaurar, para nos dar a sua filiação, morrendo para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E do nosso coração deveria brotar toda a gratidão e ação de graças e amor, porque o amor merece
é justo que seja amado. E quando, meus santos, nós olhamos para os sacerdotes, nós vemos que Deus a nós nos concedeu graças ainda maiores, porque Ele nos fez deuses. Os sacerdotes são Deus em Deus, são Deus por causa de Deus, são Deus por graça, porque eles perdoam os pecados aqui na terra. E quem pode perdoar pecados senão Deus? O sacerdote, e é por isso que ele põe esses paramentos, para significar o que a grandeza da dignidade com a qual ele foi revestido. Ele traz Jesus aqui. Imagine, meus santos, pela palavra do sacerdote, Deus obedece e se faz presente. Você pode imaginar a grandeza do amor de Deus, que se faz tão pequeno ao ponto de obedecer à voz de um sacerdote, de modo que quando ele diz, isto é o meu corpo, aquilo se torna aquele. Aquilo, o pão, se torna aquele. Jesus se torna ele. Meus irmãos, é uma graça muito grande que nós sacerdotes deveríamos, por tudo isso, dobrar os nossos joelhos em adoração e nos desdobrar em desejo de crescer em virtude. E nós ouvimos aqui na missa de hoje, ó Deus, que suscitais continuamente em vossa igreja novos exemplos de virtude, dai-nos sacerdotes virtuosos, dai-nos sacerdotes santos, dai-nos sacerdotes que, sabendo-se amados, queiram amar a Deus muito, não mediocremente, queiram amar a Deus com todo o coração, com toda a força, com toda a inteligência, queiram fazer tudo por amor a Deus e sofrer tudo por amor a Deus, que sejam sacerdotes santos e virtuosos. E vamos então, meus irmãos, se somos católicos, e somos, nós queremos sacerdotes santos e virtuosos, nós iremos rezar pelos sacerdotes. Meus irmãos, eu sei que eu estou dizendo o óbvio, mas os sacerdotes precisamos da oração dos fiéis. Quantos sacerdotes no mundo inteiro estão perdendo a fé? Muitos sacerdotes se afastando do ministério para o qual eles foram chamados. E quando eu digo que eles estão se afastando do ministério para o qual eles foram chamados, eu não estou dizendo simplesmente daqueles que abandonam explicitamente o ministério, mas daqueles que abandonam, mesmo que aparentemente nele permaneçam, que se afastam daquilo que foi pensado por Deus, que não são mais sacerdotes segundo o coração de Cristo, que não são mais sacerdotes da igreja de sempre, mas que como que fundaram uma igreja própria, criaram uma doutrina própria e uma maneira própria, nova, inovada, renovada no sentido pior da palavra, e começam a viver agora de uma maneira moderna, diferente. Então rezar pelos sacerdotes. Nós estamos vendo, o número de sacerdotes que tiram a própria vida. Quer dizer, os sacerdotes precisam de oração. Então vamos lá, vamos tirar de uma maneira particular este mês de agosto, e que essa vigília aqui na nossa paróquia seja, digamos, um impulso para que nós generosamente nos dediquemos à oração pelos sacerdotes, pedindo a Deus, Ele que é misericordioso e Ele que gosta de presentear, Santo Afonso diz isso, que Deus gosta de nos conceder dons, porque Ele sabe que nós gostamos de receber dons. Então, já que Deus é magnânimo, já que Deus é generoso, já que Deus é misericordioso, que Ele
generosa e misericordiosamente, conceda graças abundantes, que Deus envie fachos de luz, chamas, fogo, uma chama que crepite no coração dos fiéis, no coração dos sacerdotes, para que eles se tornem fiéis, ardorosamente apaixonados por Deus, e por amor a Deus, façam todas as coisas, e por amor a Deus, suportem e sofram todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.